Bem-vindo ao curso de Lógica, Fluxograma e Algoritmo utilizando Python, que daqui para frente eu vou chamar de princípios da computação. Quando a gente vai desenvolver um fluxograma, a primeira pergunta que se faz é por que eu tenho que desenvolver um fluxograma? Para que isso? Eu posso ir direto para o meu código, eu posso ir direto para a minha linguagem de programação. E a resposta é bem simples, parece assim absurda a resposta, mas é que quando você está desenvolvendo um sistema e você olha para o sistema desenhado, você consegue ver coisas que você não vai ver quando ele está totalmente na sua mente. Só você domina aquilo. Então, uma das principais funções é tornar pública, né, ou compartilhar a informação do sistema para que ela fique bem detalhada. A outra coisa é você conseguir ver coisas que você não via e você criar atalhos ou eliminar rotinas desnecessárias, rotinas que se repetem. E você vai olhar, vai ver aqueles códigos se repetindo e você vai ver assim, poxa, esse bloco aqui podia ser um bloco só, separado. E aí acaba que você vai tender, né, ou vai entender também que é melhor criar uma função, já que aquele bloco sempre se repete. E é criando um fluxograma que se vê isso, que se observa essas coisas. Bem, nós vamos fazer um fluxograma, mas um fluxograma você já faz o tempo todo. Agora aqui a diferença é que você está desenhando. Vamos ver, por exemplo, um fluxograma de você ir na padaria. A primeira coisa que eu vou fazer para eu criar um fluxograma para eu ir na padaria é você decidir que vai para a padaria. Então a primeira coisa que eu tenho é o início, né? Então todo fluxograma tem um início. Isso aí é bem básico, você tem que ter isso bem definido. Então, todo fluxograma tem um início. Isso é bem básico, bem tranquilo de entender. Então, você obrigatoriamente inicia alguma coisa. Bom, se você inicia alguma coisa e o símbolo de início é esse aqui, tá bom? É esse desenho aqui, que eu tenho aqui, né? Que está escrito interruptor de terminal. Interruptor porque ou ele começa ou ele inicia alguma coisa, certo? Então, se eu tenho um início, obviamente, eu tenho que... vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, né? Vou aqui para baixo e eu tenho, vou clicar aqui nessa ferramenta aqui para eu poder editar. Essa ferramenta aqui edita texto, né? E esse T daqui coloca um texto fora da ferramenta. Então, eu vou clicar lá e clicar aqui em edição de texto para eu poder editar esse texto aqui e mudar aquilo ali. Eu tenho um início e um fim. Isso parece óbvio, né? Mas nem sempre é. É muito comum ver sistemas que começam e terminam em vários lugares. Esse sistema termina aqui, termina ali, termina lá. Aqui também acaba o sistema. Então, a primeira regra que nós vamos ter que definir, né, isso é para qualquer sistema, um programa, ele tem que terminar no mesmo lugar. Então, se o programa vai terminar, ele tem que vir para cá. Ele não pode ficar solto em algum lugar. A pessoa clicou em algum lugar e terminou o programa. Isso não existe, né? Ela tem que, se ela clicou em algum lugar para terminar algum programa, para terminar o programa, ela tem que ser direcionada para o fim. Então todo o sistema tem início e fim. E todas as operações e todos os fluxos que terminarem no sistema devem ser direcionados para o fim. Então, o fim realmente vai ser o fim do sistema. Não tem outro lugar para a gente terminar o sistema. A gente tem que terminar ele aqui. Tá? Então, eu não posso estar no meio de uma rotina e dizer assim, bom, o sistema terminou lá naquela rotina. Não, ele vai ter que vir para cá e vai ter que terminar. Então, a primeira regra básica é que você vai comprar pão na padaria? Vai. Você tem que ir lá na padaria, né, e voltar e comprar o pão e voltar para casa. Você não pode ir na padaria, ficar o resto da vida na padaria. Falar assim, eu vim comprar pão e nunca mais volto para casa, né? Então isso não funciona assim. Aqui também não. Bom, você já observou que a rotina de ir comprar pão na padaria e voltar é uma só, né? Qual é? É uma atividade
que eu vou clicar aqui nesse quadradinho aqui, né? Vou expandir um pouco aqui, esse quadradinho, para lá e para cá. Eu vou chamar essa atividade de... vou clicar aqui para editar, né? Comprar, e vou escrever aqui, comprar pão. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nessa setinha, eu tenho meu inicio o meu sistema, né? Compro pão, e quando eu chego perto dele, ele amarra lá, e quando eu chego aqui, ele cola também, tá vendo? Ó. Então, aqui tá certo. Clico lá novamente. A setinha é essa setinha aqui, tá vendo? Né? E vou clicar lá novamente. Quando eu clicar, ele vai agarrar aqui, ó, tá vendo? Ele agarrou e ele vai agarrar aqui também. Né? Eu vou trazer ele para cá para colocar ele aqui, tá bom? Bem, é claro que isso aqui é uma visão bem simplista desse processo, não é? Então eu tenho o início, comprar pão e fim. Aqui você observa que essa setinha aqui está meia torta, saiu do comprar pão para o fim, né? Eu posso clicar aqui, ó, e andar com a setinha para a esquerda e para a direita, tá vendo? Para ela inclinar ou ficar retinha um pouquinho mais, tá? Então, assim que eu faço. Aí agora sim ela está certinha, aqui também está certinho. Bem, é uma rotina bem simplista de comprar pão. Por quê? Existem outras coisas envolvidas na compra do pão, né? Por exemplo, eu acordei, vou trocar de roupa para comprar pão. Então teria que ter ali mais um quadradinho daquele ali, né? Um retângulo, dizendo assim, comprar pão, trocar de roupa, pagar o pão. Então existem coisas que eu não coloco eu não coloco aqui, eu simplesmente eu ignoro essas coisas, esses detalhes. Então eu posso colocar aqui início, comprar pão e fim, e só isso já está bom. Eu não preciso vir aqui e colocar aqui, trocar de roupa, ver se tem dinheiro, entrar na primeira rua à esquerda, entrar na primeira à direita, verificar se o sinal está aberto, atravessar a rua. Nada disso eu preciso fazer. Então, observa que o fluxo de informações é uma coisa simplificada, não é tão detalhada, né? Se fosse tão detalhada, seria um diagrama de como funciona isso, mas não é. Eu quero um fluxograma, eu quero fazer o fluxo de informações. É claro que toda vez que eu tiver uma ação importante, eu preciso utilizar um retângulo desse, como comprar pão, né, e colocar lá. Se eu julgar que é importante ter uma intervenção de trocar de roupa, falar assim, olha, você é um negócio muito importante no fluxograma de comprar pão, trocar de roupa. Ah, então eu vou lá e vou criar um retângulo desse e vou botar trocar de roupa. Não vai ser só início, comprar pão e fim. E tem todas as intervenções, né? Pagar, tirar o dinheiro da carteira, né? Então eu posso criar ali, por exemplo, um retângulo desse, tirar, pagar, né, por exemplo. E pagar já envolve tirar o dinheiro da carteira, ou tirar o cartão da carteira, passar o cartão, digitar a senha e todas as coisas que estão envolvidas na operação de pagar. E aí eu simplifiquei ao máximo, né? Mas eu tenho aí o início, comprar pão e fim. Tá? Então, o que é um fluxograma? É a descrição de uma atividade, detalhada ou não, né? Dependendo da importância de se mostrar isso, né? Eu quero mostrar isso ou não, esses detalhes. E aí eu venho e digo como essa rotina funciona. Olha, para comprar pão, eu tenho o início, comprar pão e fim. Mas aí, isso aí tá muito vago. O que é comprar pão? Comprar pão primeira coisa, se arrumar de manhã. Segunda coisa, seguir na rua, primeira esquerda, primeira direita. E terceira coisa, entrar na fila do pão. Se tiver fila, eu fico na fila. Se não tiver, eu vou direto comprar pão. Eu vou direto na caixinha de pão e pego os pães. Aí eu tenho que levar esse pão ao caixa. Então, chegando no caixa, eu tenho que pagar. Vou decidir. Se for pagar com
Com dinheiro é o caixa 1. Se for pagar com cartão, é o caixa 2. Então eu vou pagar. Se o caixa pedir o cartão, eu vou. Então eu posso detalhar um monte de coisas ou simplesmente substituir essas rotinas por pagar ou não, ou sim ou não, e assim por diante. São coisas bem simples, né, que eu posso fazer, ou coisas bem complexas. O importante é que eu defina no fluxograma o que eu vou fazer. Bom, nas linguagens de programação, cada ação é importante. Por exemplo, eu vou digitar um dado no teclado. Ora, eu preciso dizer que eu preciso entrar com um dado no teclado. Eu vou gravar uma informação no disco. Eu preciso dizer que vou gravar no disco. Não é? Isso não pode passar desapercebido num sistema de computação. Né? Eu vou exibir uma mensagem na tela. Bom, eu preciso realmente exibir, botar lá alguma coisa que me deixe exibir um resultado na tela. Isso não pode passar assim totalmente desapercebido, certo? Então, vamos fazer o nosso primeiro fluxograma e a grande questão ali que você deve estar pensando é difícil fazer um fluxograma, eu não consigo fazer um fluxograma. Por que eu não consigo fazer um fluxograma? Bom, existe um passo anterior ao fluxograma, é você conhecer a atividade. Se eu chegar para você e disser assim, ó, vá comprar pão, aí você vai perguntar, é para comprar pão no mercado, ou na padaria, ou no açougue, ou do cara que passa vendendo ali na bicicleta, ou eu vou lá na feira, onde que eu compro pão? Eu nunca comprei pão na minha vida. Então, quando você nunca comprou pão na sua vida e alguém pede para você comprar pão, isso é um problema para você. Você não consegue resolver esse problema. Você precisa de mais informações. Ó, você vai lá na padaria. Por que eu vou na padaria? Ah, porque o pão lá é mais barato. Aí depois você percebe que o pão do mercado é mais barato ainda, ou se não, ao contrário. É, o pão da padaria, ele é barato, mas é gostoso. E o pão do mercado é mais barato, mas não é gostoso. A sua vice-versa. Então você vai precisar melhorar esse sistema. Fala assim, olha, o que me interessa é um pão gostoso. Não adianta eu comprar um pão barato e ser ruim. Eu vou passar mal, não gostei disso. Então, todas essas questões você tem que se preparar para tomar decisões. E aí acontece um fenômeno interessante, que é você precisa dominar o processo de comprar pão. Então, você precisa dominar o processo, entender, fazer esse processo, né, para dominar esse processo. Se você não domina esse processo, não adianta você chegar aqui e falar assim, eu vou desenvolver um fluxograma de comprar pão. Mas como você vai desenvolver o programa se você não sabe nem onde que você vai comprar pão? E você não sabe nem por que você compra pão. E você não sabe nem que pão você compra. Então você não, a sua dificuldade não está no fluxograma. A sua dificuldade está no sistema em si, que você não viu esse sistema funcionando. A finalidade do fluxograma não é desenvolver o sistema, é documentar um sistema para que eu possa ver otimizações nele, para que eu possa tornar público e compartilhar essas informações, para que eu possa enviar para alguém ler, para que eu possa falar numa linguagem que seja universal e outras pessoas que olhem entendam, sem ter linguagem nenhuma de programação. Porque observe que o fluxograma não se trata de uma linguagem de computação, se trata de uma linguagem visual de um sistema que está funcionando. Então, qual é o sistema? Comprar pão. Ah, tá bom, eu vou lá e vou comprar pão e vou fazer essas coisas todas. Mas digamos que eu queira fazer o nosso primeiro fluxograma de uma atividade de computação. Então, eu vou fazer uma atividade seguinte. Olha, eu preciso que alguém digite uma informação e eu pergunte se é um número, né? Essa informação vai ser um número, e eu quero saber se esse número ele precisa ser digitado entre 0 e 10, né? Alguém vai digitar um número entre 0 e 10 e eu vou perguntar se esse número é maior do que 5 ou não. Se esse número for maior ou igual a 5, eu quero que você coloque a mensagem que ele é maior ou igual a 5. Se ele for menor que 5, eu quero que você diga que esse número é menor do que 5.
Então você está vendo que o nosso sistema tem várias regras e você consegue pensar nele assim mentalmente. Alguém vai digitar um número puxa, eu falei tanta coisa, eu já até me perdi, né? Então é mais uma das funções do fluxograma, documentar o que deve ser feito. Então, o fluxograma existe para que, quando eu olhe para ele, eu diga assim: olha, o fluxograma faz isso, isso e isso. Aí você vai dizer assim: é para testar o número igual a 7, não é? Não, é maior ou igual a 5 e dizer ele é maior ou igual a 5 ou menor que 5. Aí você vai dizer assim: não, mas não foi igual a 7 que pediram, não? Não, está documentado no fluxograma. Você vai ver que o fluxograma vai fazer esse teste em determinado ponto. Então, o fluxograma também documenta as ações e o que vai ser feito, para que fique bem claro, para que ninguém mude a regra no meio da coisa. Falou: olha, o sistema deu errado, porque alguém está perguntando se o número é igual a 7 e o sistema disse: o número é igual a 7. Mas não foi isso que não foi para isso que o sistema foi desenvolvido. Então vamos desenvolver o nosso sistema e vamos fazer um fluxograma disso. Depois que fizer o nosso fluxograma, a gente vai tentar montar um algoritmo disso. O que é um algoritmo? É um teste já numa linguagem parecida com uma linguagem de computador, mas que ele não é nenhuma linguagem. Ele é uma linguagem universal que, a partir daí, alguém vai definir que linguagem vai ser utilizada para desenvolver aquele sistema. E esse alguém pode escolher inúmeras linguagens. Mas no nosso caso, nós ainda vamos falar numa linguagem universal, e ali naquela linguagem universal, que é um algoritmo, ele vai funcionar para qualquer linguagem. Então, qualquer linguagem de computador vai ser capaz de responder ao nosso algoritmo. Então, o algoritmo já é algo bem mais detalhado. O algoritmo ele se preocupa com os tipos de variáveis, se preocupa com a capacidade do computador em fazer esse processamento, se ele vai demorar para fazer isso, se ele vai exibir alguma mensagem de erro. Aqui eu não estou me preocupando, né? Então eu estou fazendo um fluxograma aqui e alguém cria uma ação inesperada. O meu fluxograma não vai prever isso, ou vai prever se eu quiser, né? Mas já lá ele precisa estar de acordo com as regras da linguagem. Então, nas regras de linguagem para algoritmo, eu tenho regras que eu tenho que seguir. E lá ele tem que funcionar, o meu sistema tem que funcionar lá. Ele vai funcionar em qualquer linguagem de programação. Então, vamos ver como é que vai fazer. Eu já sei, né? Eu já tenho aqui algumas coisas bem definidas. Eu tenho início e fim. Então, eu já tenho uma grande parte do meu fluxograma definido. Eu tenho um início, tenho uma ação e tenho um fim, não é? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entrar com essa informação. Eu vou digitar essa informação. Ora, eu vou procurar aqui qual é a, a, a forma gráfica que indica aqui, ó, entrada manual. É essa forma gráfica aqui que indica, né, uma entrada de dados. É tipo um tecladinho, tá vendo aqui? Vou clicar nele, vou vir aqui e vou botar esse teclado aqui, digitado aqui. Bom, quando eu coloquei esse teclado digitado aqui, o fluxo já não é mais aqui para comprar pão, é para aquela entrada ali, certo? Então, eu vou pegar isso aqui, esse quadrado que está aqui, né? Vou descer ele para cá. Esse fim aqui eu podia descer também, né? Para cá. E podia descer, opa, vou botar ele para ficar retinho. Eu vou arrastar aqui também, que é mais fácil. E vou descer aqui, ó. Eu arrastei e estou apertando setinha para baixo. Bom, só que aqui ele ficou perdido ali, né? Então vou botar aqui a entrada de dados, a minha entrada de dados logo ali, e essa setinha eu vou arrastar, né? E vou colocar nele, para ele ficar aqui, pronto. A setinha passou exatamente para ele, tá vendo? E eu vou botar uma outra setinha dessa, né? Que é um fluxo de informações que sai do início e vem para o meu teclado, meu keyboard, né? Para minha entrada de dados. Então aqui eu vou dizer para ele que eu vou ler uma informação, né? Essa informação que eu vou ler aqui, eu vou colocar guardado em algum lugar. E eu vou guardar
essa informação num lugar chamado N, de número que eu vou digitar. Eu podia ter colocado aqui número, podia ter colocado qualquer coisa, mas eu quis chamar de N, certo? Então, N de número. Eu botei ali, ó, N. Então, o que eu digitar vai cair na variável N. E aí você vai falar assim, poxa, mas e aí? O que eu faço agora? Bom, o que eu vou fazer agora, eu vou pensar, mas eu sei que eu tenho que entrar com dados. Observa que aqui eu não preciso ficar testando. Esse teclado está funcionando? Se esse teclado está, as teclas de número estão acionadas, ele vai digitar o número e se a pessoa desconectar o teclado, eu vou ter que verificar se ele está conectado primeiro? Não, não vou fazer isso. Né? Aqui eu estou entendendo que todo o hardware, todo o equipamento está funcionando. Eu não vou testar se o equipamento está funcionando. Se fosse um fluxo de alguma máquina industrial, eu ia testar. A máquina está ligada? Eu ia fazer essa pergunta. Aqui não. Aqui é bem simples. Aqui eu estou entrando com dado. Quando eu entrei com dado, eu preciso guardar esse dado em algum lugar. Eu não posso simplesmente entrar com um dado, botar um teclado ali e seguir o fluxo, porque eu não fiz nenhuma ação com esse dado. Então, qual foi a ação que eu fiz com esse dado? Eu entrei com um dado, peguei essa informação e coloquei dentro de uma variável. A gente chama esse lugar que a gente guarda de lugar de variável, né? E alguns lugares chamam esse lugar de registradores. Mas vamos chamar de variável, tá bom? Então eu coloco ali dentro da minha variável, é o nome de memória, né? É um lugar de memória, está guardado temporariamente. Quando eu chegar lá no fim, eu não preciso dizer para ele que é para excluir essa variável, mas ele vai excluir essa variável que foi criada ali. Então, quando no meu programa disser fim, todas as informações que de forma volátil, que entraram, que alguém digitou, as críticas que eu fiz, as ações que eu fiz, vão ser perdidas. E as ações que foram realizadas vão existir. Por exemplo, eu criei uma ação de imprimir, né, em papel esse número. Bom, quando chegar em fim, essa variável n não existe mais, mas o papel que eu criei existe. Está lá, é físico. Tá bom? Então, o que vai acontecer agora? Todo número que eu digitar vai ser guardada na variável n. Então, a variável n, se você já observou, é uma variável que guarda números. Então, o nome de uma variável que guarda números é uma variável numérica. Né? Se ela fosse texto, seria uma variável de texto. Mas não, ela guarda um número, é uma variável de número. Então, viu que é interessante que aqui no meu fluxo, eu já estou pensando coisas sobre variáveis. Então, eu estou definindo as variáveis, quais são os tipos, a tipologia, né? O que essa variável guarda. Só que essa variável ela tem um detalhe interessante. Eu disse que eu quero digitar números entre 0 e 10. Então, se eu posso digitar números entre 0 e 10, eu posso digitar inclusive 0 e inclusive 10. Certo? Então, eu posso digitar números com 0 e 10. Observa que eu não preciso testar se eu dei Enter, porque eu vou digitar um número, né? E já se pressupõe que a pessoa vai teclar um Enter para esse número entrar. Então, não preciso definir esse detalhe. Mas, seja lá qual for a forma de entrada de dados, eu sei que o dado entrou, teclando Enter ou não. Tá? Podia ser até um case sensitive, né, eu cheguei com o dedo perto, ele já pegou alguma coisa assim, já teclou sem dar Enter, mas não é isso. Aqui eu não me interesso por essas coisas. Eu me interesso que o número entrou e eu teclei Enter. Bom, o número entrou, eu teclei Enter e vai vir o meu primeiro problema para eu resolver. E qual é esse problema? Eu preciso saber se esse número está entre 0 e 10. Ele tem uma faixa. Eu quero obedecer essa faixa. Aí eu realmente preciso testar isso. Porque lembra que no início do meu enunciado eu preciso ver se esse número está entre. Eu quero entrar com um número entre 0 e 10.
Quando eu digo eu quero, quando eu digo eu estou obrigando o sistema a fazer isso. Né? Então, quando alguém faz um enunciado de uma prova, de um exercício, diz assim, dado a entrada de dados no número que vai entre 0 e 10, você deve... Ora, quando eu digo que é 0 e 10, é porque obrigatoriamente ele tem que ser entre 0 e 10. Então, o meu sistema tem que prever que ninguém vai digitar -1 ou que alguém vai digitar 11. Porque se fizer isso, o meu sistema tem que rejeitar essa entrada de dados. Então, a primeira coisa que eu vou precisar fazer no meu sistema é garantir que esse número n fique entre 0 e 10. Ora, garantir isso não é uma função do teclado. O teclado vai aceitar qualquer coisa. Então tem que ter alguma coisa aqui no meio que seja que faça esse teste. Mas observe que comprar pão aqui, uma ação, isso não é uma ação. É uma pergunta que eu estou fazendo, é um teste. Então, existe uma figura que é específica para fazer teste. Essa figurinha aqui, né, ó, vou vir aqui, essa figurinha que está aqui, que é um losango que ele está com o nome de decisão. Vou clicar nela e vou clicar nela aqui. Agora sim, eu tenho a decisão. A decisão, né? Eu vou sair daqui, voltar para lá, né? Foi só um zoom para a gente ver. A decisão que vai fazer esse teste. Então, eu vou tirar essa setinha daqui, né? Essa setinha vai passar a ficar embaixo da decisão e vai ter outra setinha que vai me levar à decisão. E aí, o que vai acontecer? Agora, eu tenho duas coisas para fazer. Eu tenho que fazer uma pergunta. Sim ou não? Aqui não tem uma decisão que é mais ou menos. Olha, se for mais ou menos, ou qualquer coisa assim, ou parecido com isso, você faz. Aqui não existe uma comparação inteligente, né? Como você faz lá no Google. Você vai fazer uma pesquisa e coloca lá sapato. Aí escreve sapato com U. Aí ele vai dizer assim, ó, esses são os sapatos que existem. Aí você pediu o sapato com U, ele devolve o sapato com O? Aqui não. Aqui é exatamente o que você quer fazer. Os sistemas, o fluxograma de sistemas tem essa característica de ser exato. Ele não é, talvez sim, talvez não, olha, não sei, é mais ou menos. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem isso. Ou é 0 ou é 1. Ou é sim ou é não. Ou é verdadeiro ou é falso. Então surgiu um conceito interessante aqui nessa imagem de decisão, é que ela é binária. Ela só tem duas formas, ou ela é sim ou ela é não. Mas observa que aqui só tem uma forma, saiu por aqui. Bom, se saiu por aqui, se eu quero que meu fluxo continue, eu vou clicar aqui nesse S aqui, ó, nesse texto aqui, né? Então, nesse Tzinho aqui, e vou colocar aqui um S de sim, certo? Ora, se foi sim, né? E aí eu vou perguntar o que é sim? O que é sim? N, ele tem que ser maior ou igual a 0 e, né? N tem que ser menor ou igual a 0. Ora, se N é maior ou igual a 0, aí meu fluxo já não está mais cabendo ali. Né? Vê se eu diminuo isso aqui um pouquinho, peraí. Se diminuir um pouquinho aqui, dá. Eu vou clicar ali, né? Opa, não quero arrastar não, eu quero diminuir, né? Ele não dá ali. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer isso aqui, vou arrastar isso aqui. Vou botar mais para baixo, né? E vou trazer isso aqui mais para baixo também. Pronto, está aí. E esse bloco aqui vai andar um pouquinho todo para cá. Para poder ficar legal ali. Ele se descolou dali, né? Eu vou clicar novamente. Agora deixar ele colado, certo. E o sim vai vir para cá. Então eu vou para cá. Agora, n é menor ou igual... Opa, tá ali, tem 0 de novo? Não, não é 0 de novo. Menor ou igual a... Desculpa, a 10.
não é? É o que nós queremos. Então, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Se ele é maior ou igual e menor ou igual a 10, ele está dentro da faixa que eu quero. E se eu digitar 11, ele vai dizer assim, não, não é. Ora, se você digitar 11, o que, que eu quero? Eu quero que você peça esse número, vai fazer uma nova entrada de dados. Mas vem cá, o dado ele já entrou. Então, quando ele entrou, ele já capturou e mandou para cá. Eu não posso simplesmente dizer o seguinte, digita de novo e testa de novo. Eu tenho que fazer um desvio e recomeçar o processo. Bom, para recomeçar o processo, aí eu vou pegar essa setinha que está aqui, ó, né, e vou desviar para lá. Só para ficar bem organizado, né? Porque eu podia fazer uma seta, mas eu vou pegar uma seta daqui direto para lá. Vou fazer uma curva aqui e outra curva ali. Então, eu vou pegar essa aqui, ó, essa curva aqui, tá bom? Que tem um tracinho aqui. Vou clicar nessa curva. Aí eu vou clicar no vértice dela, né? Vou clicar aqui, vou clicar no vértice aqui, ó. Vou botar ela aqui. Pegou ali. E essa aqui vai vir para cá. Então, aqui, ó, houve um desvio disso. Então, aqui é assim, né? E aqui eu vou botar um não. Vou botar um N. Bom, então observa aqui, ó, né, que aqui é um sim e aqui é um não. Aí ele sai de um vértice desse, vai lá em cima e pega no meio da seta do outro. Ele pega nessa saída desse vértice e vai para o meio da saída do outro vértice, certo? E observa que ele tem só uma saída, ele não tem várias saídas. Sim, não, talvez, né? Ele tem uma entrada, uma saída de sim, uma saída de não. E a saída de não vai lá para cima. Quando ele vai para cima, ele recomeça, cai no teclado de novo. Aí o teclado faz assim, opa, é para entrar uma informação aqui, a informação eu vou gravar no N. Observa que o teclado, ele não quer saber se a informação está sendo cíclica, se está vindo de uma repetição, né, de um loop. Essa repetição aí chama-se loop, né? Ela está fazendo aí, enquanto esse N não atender essas prerrogativas aí, ele vai ficar preso aí, né? O resto da vida. Então, ó, eu quero que um N seja maior ou igual a 0 ou um N menor do que 10. Ah, eu digitei 11. Não. Eu digitei 12. Não. Eu digitei 13. Não. Vai voltar e vai ficar pedindo. Então, o nome disso, o que, que é? É uma repetição. Isso aí é o quê? É um loop, né? E traduzindo esse loop, como é que eu vou chamar o nome desse loop? Em resumo, eu vou criar um loop chamado faça enquanto. Olha, então, enquanto o n não for maior que 0 e menor ou igual a 10, maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10, fique digitando, pedindo para digitar o número enquanto isso não acontecer, né? Então, se ele não atender, volta e pede de novo. Então, se o n for maior ou igual a 0 e o n menor ou igual a 10, atendeu? Se ele atendeu o que eu queria, aí ele vai sair pelo sim, atendeu. Então ele vai para baixo e continua o fluxo. Se não, ele vai ficar voltando aqui, voltando o resto da vida. Mas então eu resolvi a primeira parte do meu problema. Fiz uma crítica, entrei com os dados, mas eu preciso fazer uma outra crítica agora. Eu preciso saber se vou arrastar isso aqui e vou descer, vou lá para baixo, né? Eu preciso fazer uma outra crítica agora. Eu preciso saber se esse número é maior ou igual a 5. Se ele for maior ou igual a 5, eu vou dizer esse dado é maior ou igual a 5. Se não, eu vou dizer esse dado é menor ou igual a 5. Então, eu preciso fazer um teste. Se eu preciso fazer um teste, eu já sei que é essa imagem aqui de decisão. Eu posso dar um Ctrl C nela aqui, certo? Clicar aqui, né? Aliás, eu posso segurar aqui, ó. Vou dar Shift, segura esse sim e segura esse não, porque ele já vem completo. Dou um Ctrl C aqui, né? Aí já vai copiar o losango, já vai copiar o não e o sim. E dou um Ctrl V aqui. Ele veio para cá. Observa que aqui eu só quero fazer uma pergunta. Eu não quero fazer um loop, né? Eu só quero fazer uma pergunta. Se ele é maior, tá bom, já entrei, só quero saber isso. Eu não vou mandar ele lá digitar de novo, né? Aí você faz a pergunta assim, mas peraí, e se alguém digitou 30? Aí não vai dar problema? Não, porque se alguém digitou 30,
vai ser filtrado. Então, esse loop aqui de cima vai fazer esse filtro, né? Então, eu vou vir para cá e vou botar uma outra setinha aqui, né? Daqui desse filtro para cá, que sai daqui e entra aqui. Beleza. Se foi sim, ele entra aqui. E o que, que me interessa agora perguntar? Ah, eu vou perguntar se esse n é maior que 5, né? Então, eu vou vir aqui e vou botar n é maior ou igual a 5. Ah, sim, esse n é maior ou igual a 5. Ó, se é maior ou igual a 5, o que, que eu vou fazer? Eu quero mostrar uma informação. Eu vou tirar isso daqui, botar mais para baixo, tá? Vou botar mais para baixo aqui. E vou dizer para ele, n é maior ou igual a 5? Sim, eu vou mostrar uma informação. Agora, mostrar uma informação, assim, no primeiro momento, parece que é uma ação, né? Assim, ó, tem uma ação de mostrar uma informação. Não é isso que eu quero? É. Ah, então beleza. Mostrar uma informação é isso. Não. Nesse caso específico de mostrar informação, eu tenho aqui na minha tela uma ferramenta específica para isso, para mostrar informação. Mostrar informação não é uma ação, como está ali comprar pão na padaria, tá? Ela tem uma função, ela tem uma tela específica, que é essa aqui. Eu venho aqui e vou criar, vou clicar aqui fora, né? Vou arrastar aqui. Opa, peraí. Deixa eu mudar aqui de ferramenta, trocar para ela poder responder. Sim, ela respondeu agora. De vez em quando dá umas loucuras assim, né? E aí vou botar uma setinha dessa aqui, né? Tem uma setinha aqui, né? E vou botar aqui sim. Então, mostrar... Aí, o que vai aparecer aqui na minha TV? Isso aqui é um display, né? Está exibindo. Então, eu estou mostrando na tela. Então, vou mostrar... Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer se ele é maior ou igual a 5, eu vou escrever, né, um texto. Maior ou igual a 5. É um texto que eu vou botar, certo? E aí, o que, que acontece? O que mais que eu preciso fazer? Vou tirar isso daqui, que não me interessa. Tirar isso daqui, que não me interessa. Aí, acabei. Não tem mais nada para fazer. Né? Acabei. Então, acabou. Eu só queria testar isso. Ver se é igual a igual a 5 e fazer igual a 5. Agora, se ele não for menor ou igual a 5. Ah, se ele não for menor ou igual a 5, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar uma outra tela dessa e colocar aqui, né? E vou dizer para ele, olha, menor que 5. Se ele não é maior ou igual... Opa, peraí, essa coisa aqui está errada. Peraí. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z aqui. Essa ferramenta não é essa, não. Eu quero essa ferramenta aqui. Ó. Né? Então, eu vou botar aqui menor que 5. Eu vou mostrar menor que 5. Bom, depois que eu mostrei menor que 5, né, o que, que eu vou fazer depois que eu mostrei menor que 5? Vou tirar isso daqui, vou botar para cá. E aí vou criar uma outra telinha dessa. Bem, aqui então o que, que eu preciso fazer então? Eu preciso vir aqui e colocar, né? Não deu muito certo, vou fazer de novo. Espera aí, vou clicar aqui e vou descer com ela aqui, né? Ó, essa setinha para cá, né? Pegar aqui na pontinha dela, certo? Pega aqui, depois passa para o outro lado, ela inverte. Beleza, já está aqui, é isso que eu quero. Então, ela está aqui, ó. Se for, aí eu mostro na tela menor que 5 e pronto. Ou se não, coloco maior que 5 e pronto. Então, observa só que eu tenho aqui como eu vou fazer o meu fluxograma. Eu acabei meu fluxograma. Vou dar um zoom menos aqui para a gente poder ver, né? Então, como é que funciona o fluxograma? Eu tenho aqui o mais e o menos. Então, olha só. O meu sistema está pronto. Vamos ver como funciona. Vamos testar tudo aqui. Eu tenho, vou tirar o zoom para a gente ver na tela toda, né? Eu tenho aqui, ó, o início, eu digito um número,
vejo se esse número é maior ou igual a zero ou menor ou igual a 10. Se não for, eu volto, digito de novo. E depois que digitei, eu vou perguntar se ele é maior que 5, mostro na tela e vou para o fim. Ou se ele for maior que igual a 5 e volto para aqui, beleza. Agora, você olhando assim, você não está vendo nada de errado aí nesse fluxo, não? Aí você fala assim, não, está tudo certo. Observa que eu tenho dois dispositivos de TV. Eu tenho aqui, ó, uma tela aqui e outra tela aqui. Mas geralmente, em sistemas, eu não tenho dois monitores. Eu mostro nesse monitor ou mostro nesse outro monitor aqui. Parece que são dois monitores diferentes, não parece? E isso não é verdade, eu tenho um dispositivo só. Então tem que ter uma maneira de que isso aqui não aconteça. Aí você fala assim, e como é que eu vou saber? Exatamente. Você viu isso porque está olhando aqui para um fluxograma completo. E aqui deu para perceber isso. Né? Você vendo esse programa mentalmente, você não percebe isso, mas aqui você percebe que tem dois equipamentos. E não existe isso, só tem um equipamento de vídeo. Aí fala assim, olha, é um problema que eu encontrei no meu fluxograma. Então, como que eu poderia otimizar isso? Ora, eu podia guardar esse texto aqui num lugar qualquer, certo? Num lugar qualquer, e nesse lugar qualquer eu poderia guardar essa informação em essa informação que está aqui eu poderia mostrar na tela final. Então a minha tela final eu vou guardar uma variável, né, vou tirar aqui, eu vou mostrar aqui, né, mostrar uma variável, vou apagar isso aqui, chamada vou chamar de tela, né? Por exemplo. É uma variável. Para saber se essa tela é uma variável, aqui na frente eu tenho que definir isso. Falar assim, existe uma variável chamada tela. E qual o valor dessa tela? Não sei, vou saber agora. Mas eu tenho que dizer para ele que tela não é um texto, é uma variável. Então, antes de começar aqui o meu processo, eu tenho que ter uma área aqui, ó, vou subir isso aqui, né? Vou aqui para cima, eu tenho que ter uma área aqui que defina, né, as minhas variáveis, né? Defina quais são as variáveis que tenha. Então, como é uma ação, vou botar aqui, né? E vou dizer que tela é igual a vazio. Não tem nada, tá vazio ali. Quando eu disse isso, que tela é igual a vazio, eu simplesmente... Então, agora sim, eu tenho uma variável chamada tela, né? Vou até descer um pouquinho mais isso aqui, né, que ficou muito lá em cima. Eu tenho uma variável chamada tela, e essa variável chamada tela, vou descer mais esse início aqui também, e vou colocar aqui uma outra, vou botar uma outra seta aqui, né, dizendo que esse início vai daqui até aqui, certo? Agora eu tenho o início, né, vou dar um zoom para a gente ir seguindo aqui, ó. Então eu tenho aqui, vou botar ele mais aqui para baixo, né, para ficar arrumadinho. E aqui agora sim eu tenho uma tela, uma variável chamada tela é uma ação, tá vendo? Ó? Eu criei uma variável chamada tela e estou dizendo para ela que não tem nada lá. E agora aqui, em vez de usar essa imagem aqui de display, eu não quero usar essa imagem de display, certo? Eu vou botar uma ação também e vou dizer para ele que tela é igual a... Bom, se ele... aqui no caso aqui, ela vai ser aqui menor que 5, né? Então, eu vou botar menor que 5. Então, essa é a minha ação que está aqui, menor que 5. Certo? Vou clicar aqui fora, vou tirar isso aqui, botar para cá. Agora é só eu ajeitar aqui, né? Vou botar aqui a setinha mais para cá, mais para lá. Então tá aqui. A variável tela vai ser igual a menor que 5. E aqui, esse retângulo, eu vou Ctrl+C, Ctrl+V, colar, vou colocar aqui, né?
e vou dizer para ele que, se ele cair em sim, né, eu tenho uma ação aqui, e vou botar outra setinha daqui para lá, né? A setinha vai daqui para cá, beleza, tá certinho, né? E aí o que, que acontece agora? Se n for maior ou igual a 5, né? Sim, aí ele vai dizer, ó, tela, opa, aqui tem que mudar o texto, claro, né? Vou botar aqui maior ou igual a 5. Então, eu vou botar maior ou igual, igual a 5, né? Então, eu peguei o texto que estava, né, e botei lá. A variável tela passou a receber esse texto. E aqui a variável tela, que eu defini lá em cima, né, como sendo texto, aqui em cima a variável que eu defini como texto, que estava vazia, né, sem nada, ela passou a receber esse valor. Tela é igual a menor que 5, e aqui tela passou a ser maior ou igual a 5. Então, eu consegui fazer tudo isso aqui. Então, aqui, ó, o que, que vai acontecer? Agora, a variável tela está com menor que 5, ela coloca na variável e não mostrou nada, certo? E aqui a tela maior ou igual a 5, certo? Então, isso aqui está certo? Está tudo certinho funcionando? Vamos testar. Se for maior ou igual a 5, não é. Né? Eu digitei 4. Ora, se eu botei 4, tela é menor que 5 e fim. Ei, peraí, mas e cadê? Ele mostrou tela? Não mostrou tela, né? Ele não mostrou isso na tela, ele foi direto para o fim, né? Então, existe um erro aqui nesse programa, né? Ele não está mostrando a informação que devia estar aparecendo. Porque quando ele botou tela, ele mostrou uma tela vazia. Aqui, ó, apesar da variável ter recebido tela, essa informação não entrou na tela. Ele caiu depois da tela. Então, essa seta aqui, ela tem que vir aqui, ó, né, para antes de tela. Certo? Tem que vir para cá, né? Por quê? Aqui ela vai ser desviada para esse ponto e aí vai cair na tela. E essa informação aqui está em tela, que é maior ou igual a 5, vai ficar, vai ser mostrada se foi digitado aqui. Então, tela vai ser maior ou igual a 5. Tela é maior ou igual a 5? 5. Então, a variável tela recebe maior ou igual a 5. Se não, a variável tela recebe menor que 5. E aí, eu coloco a tela e aí é o fim. Bom, essa solução aqui é mais computacional do que a outra. E observa que eu tenho um dispositivo só de saída de tela. Não tenho vários dispositivos de saída de tela. O dispositivo é um só. Tá? Então, eu consegui resolver todos os problemas que eu precisava resolver e também consegui fazer todos os testes. Então, eu testo aqui o número, se ele está dentro da faixa que eu quero. Eu pergunto se esse número faz alguma coisa, então cria essa ação, se não cria essa ação, colocando o texto dentro da variável tela e, finalmente, mostro a variável tela. Excelente, a minha solução está perfeita, acabou, não tem mais nada para fazer. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse fluxograma aqui, né? Eu vou salvar isso aqui, vou dar um nome a ele. A gente vai pegar esse fluxograma aqui e vai transformar isso aqui num algoritmo. E vamos ver esse algoritmo funcionando baseado nesse fluxograma. Observa que esse algoritmo novo que vai vir, ele tem que espelhar exatamente isso aí. Ele tem que entrar com um texto, ele tem que fazer o teste e ele tem que guardar numa variável. Então, se eu tenho uma variável aqui, esse fluxograma também vai ter que ter uma variável chamada tela. Eu não posso inventar lá uma variável chamada janela. Não, era a tela, mas aqui eu quero chamar janela. Por que não pode não? Não, não pode. Ele tem que espelhar o que está acontecendo aqui. Quando eu olhar para o meu algoritmo, ele tem que ser exatamente a reprodução do que está no fluxograma. Aí você vai dizer assim, não, mas eu encontrei um jeito melhor de fazer isso no fluxograma, diferente desse aqui, mas lá é melhor. Então tudo bem. Então você volta aqui e faz um fluxograma ficar igual ao que está lá.
Se você não conseguir fazer isso, se você não conseguir compatibilizar esses dois, deixar esses dois iguais, é porque a sua lógica, o seu modo de pensar está errado, né? E quando esse fluxograma começar a ter um monte de seta que sobe e desce, que sobe e desce, é porque também tem alguma coisa errada. Então o fluxograma serve exatamente para a gente ter esse dimensão do que é certo e do que é errado, tá bom? Então vamos para a nossa próxima aula e lá a gente continua, né? Obrigado por ter assistido até aqui. Até mais.